pessoal, estamos aqui novamente no nosso canal Black Sheep para a segunda parte dos nossos vídeos sobre o aeroporto municipal de Americana e seus perrengues e seus dilemas e seus problemas. A tão esperada segunda parte. Tão esperada ou não, né? Eu não sei se vocês estão chegando assim às mesmas conclusões, porque a nossa ideia aqui sempre foi passar ideias para que levem as pessoas a tirar suas próprias conclusões sobre o que acontece na aviação. E naquele primeiro vídeo eu resolvi começar aqui pelo meu quintal, né? O aeroporto municipal de Americana teve suas origens lá em 1939 com o aeródromo da Fazenda Modelo, que era somente um aeródromo, só uma pista, não era um aeroporto. Existe diferença entre as duas coisas, né? Uma diferença técnica bastante grande entre um aeroporto e um aeródromo. E esse aeródromo pertencia ao Instituto de Zootecnia, que ainda nos cerca, vamos dizer assim, até hoje, aqui no aeroporto municipal de Americana. O IZ, o Instituto de Zootecnia, e o condomínio, né? Eles nos cercam hoje aqui. De certa forma, impedem, acho que impedem é uma palavra muito forte. Ele está aí antes do aeroporto também, né? Então também a gente não tem muito o que reclamar, o que deveria ter sido feito, já deveria ter sido feito há mais tempo, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então o aeroporto de Americana era o aeródromo da Fazenda Modelo. Era utilizado pelo pessoal do Instituto de Zootecnia, pela Fazenda Modelo, por volta de 1950, pessoas bastante progressistas aqui da região, aqui de Nova Odessa, de Americana, resolveram empreender a ideia de fundar um aeroclube, o Aeroclube de Americana. Esse aeroclube nunca funcionou como devia, devido a as politicagens e essa relação de amor e ódio que a política local tem com o aeroporto municipal de Americana. Em 1950 foi um passo, o passo que foi dado para a fundação do aeroclube foi também um passo para a municipalização do aeroporto. Esse aeroporto ele teve um avião só, que foi doado na época por um empresário aqui da região. Era um PA-11 novinho, Papatango AY, Papatango Alfa Yankee, que por sinal ainda voa até hoje, né? Restaurado, lindo de morrer. E então o aeroclube nunca formou nenhum aluno aqui em Americana, porque não existia hangar. E não existindo hangar, o avião não podia ficar, um avião de tela, não podia ficar aqui no tempo, um avião novinho de tela, né? Então, esse avião ficava lá aos cuidados do Aeroclube de Araras, que já era um aeroclube próspero, era uma escola já tradicional na região. Então, o que aconteceu? Esse avião acabou sendo incorporado ao Aeroclube de Araras e ficava mais em Araras do que aqui, né? Então, o aeroclube ele sobreviveu. O último registro, uma vez eu fui por curiosidade pesquisar, já com a ideia da formação de uma associação aqui em Americana, eu fui pesquisar o nome Aeroclube de Americana, até quando esse clube foi registrado. Ele teve registro até 1983 em cartório. Depois foi cassado o registro do aeroclube, nunca mais ninguém mexeu com isso. Essa foi uma ideia que eu tive assim há uns
cerca de uns 7, 8 anos atrás, eu verifiquei isso aí, eu tive a oportunidade de verificar isso aí. Ainda na época do Aeroclube, com doações de pessoas da cidade, de cidadãos americanenses, foi construído o hangar municipal, que deveria ser o hangar do Aeroclube. Mas também acho que nunca chegou a funcionar como tal. E o que ocorreu foi o seguinte: o Aeroclube ficou inativo, o avião ficou pendurado anos na parede lá do hangar municipal. O hangar municipal foi utilizado por outras pessoas, foi doado pelo Aeroclube. Com a inatividade do Aeroclube, acabou sendo doado para o Hospital Municipal aqui de Americana, que eu não sei o que fazia com o hangar, né? Então, pessoal, como vocês veem, a gente aqui no canal Black Sheep, a gente tem tanta tecnologia que a gente acaba mexendo com o espaço-tempo, né? Comecei a gravar ontem à noite, estou tentando terminar agora de manhã. Como eu ia dizendo, então, o Aeroclube de Americana nunca funcionou, a coisa acabou dando para trás, não vingou, por interesses políticos, por interesses de ego, né, das pessoas, e a coisa acabou não funcionando. No final dos anos 60 foi construído aqui no aeroporto de Americana um hangar de propriedade do senhor José Raz de Azevedo, que foi cedido a título precário e indeterminado pelo pai do atual prefeito, Abdo Najar, um grande prefeito que nós tivemos em Americana, acho que o último dos grandes prefeitos, e que realmente esse hangar ele foi cedido, nada era cobrado, e o seu Azevedo ele montou a primeira oficina de manutenção aeronáutica homologada aqui em Americana. Essa oficina funcionou como oficina homologada até 96, funciona até hoje, trabalhando com aviação experimental, aviação desportiva, ultraleves e aeronaves clássicas, restaurações de aeronaves clássicas. O que aconteceu nos anos 70, esse hangar do seu Azevedo a área foi cedida por volta de 1969. O que aconteceu nos anos 70 é que o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo assumiu a administração do aeroporto de Americana. E isso foi até o final dos anos 80, se eu não me engano. O que acontecia é que nós vivíamos um período de ditadura militar e que talvez, isso na minha concepção, talvez o DAESP tivesse tentando, como órgão governamental, tentando monitorar melhor os pequenos aeroportos. A ditadura acabou, e vieram aí as eleições diretas e tudo mais, e o DAESP, então, no final dos anos 80, abandonou o aeroporto e entregou o aeroporto municipal finalmente para a administração da prefeitura. Nos anos 90, começaram aqui para o aeroporto como os anos de administração da municipalidade. Anos que foram, assim, bastante complicados. Como vocês estão vendo, a situação aqui nunca foi muito estável desde o início, né? Uma coisa que nunca ficou muito bem acertada, muito bem
delineada, isso aqui nunca teve um plano diretor, né? Teve um plano diretor depois, nos anos 2000 aí, mas aparentemente nunca foi seguido esse plano diretor. Mas, então, isso aqui passou para a administração da municipalidade e essa passagem coincidiu com assim, um aumento de movimento aqui no aeroporto. Aviação executiva, aviação aerodesportiva, a Americana sempre teve algumas fábricas de ultraleves aqui por perto e tal, e então essas fábricas, hoje nós temos aí a Flyer, né, que está praticamente instalada aqui em Americana, e então o movimento aumentou bastante, e assim, por coincidência, é uma coisa para a gente pensar, os desmandos políticos no aeroporto começaram a acontecer, né? Então, assim, aumentou o movimento, a aviação envolve dinheiro, e os desmandos políticos aqui no aeroporto começaram a acontecer, coisas assim absurdas nos anos 90, coisas... se a gente... É aquela história, se não fosse cômico, se não fosse trágico, seria cômico, né? Coisas assim, fatos, situações parecidas com essas que aconteceram lá em Maricá, agora recentemente, com aquele prefeito Quaquá, aquele maluco lá, né? Então, aqui em Americana era uma mistura de Quaquá com Odorico Paraguaçu, né? Para vocês terem uma ideia, por volta de 99, se eu não me engano, a Americana sediou a final do Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea. Então, naquela ocasião, houve uma repulsa muito grande por parte da prefeitura à existência desse evento. Já naquela época, vocês vejam que tem precedentes, esse ódio à acrobacia aérea, que eu não sei de onde vem. Mas, na época, o filho do então prefeito, que já era bastante velhinho, o Dr. Tebaldi, aposto que não teve culpa nenhuma nessa história, o filho do Dr. Tebaldi, ele se auto-intitulava o imperador de Americana. Ele dizia para todo mundo que mandava na cidade. E ele chegou ao ponto de designar uma guarnição da Guarda Municipal para vir aqui no dia do campeonato, nos dias do campeonato, e prender os aviões, mandar guinchar os aviões. E isso foi uma situação muito constrangedora, vergonhosa, né, na época, mas aconteceu. A situação, ela realmente aconteceu, e assim, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em falar sobre isso, uma situação bastante vergonhosa. Bom, vamos lá. O que aconteceu foi em que, mais ou menos nessa época também, 99, 2000, houve a pavimentação da nossa pista de pouso. Foi feito uma espécie de vaquinha entre os empresários e os proprietários da aeronaves na época, e a nossa pista de pouso foi asfaltada. Mais uma vez demonstrando a falta de investimentos da prefeitura na parte operacional do aeroporto. Em 2001 foi feita uma nova vaquinha, 2001, 2002, se eu não me engano, não estou bem certo aqui, estou falando assim por cima. Foi feita uma nova vaquinha e o mesmo pessoal pagou pelo balizamento noturno aqui do aeroporto, pelas obras do balizamento noturno, foi instalado gerador e tudo mais.